Bom, o meu grupo também ficou responsável, né, por uma outra história do Brasil, né, que é o Brasil de 1964. E antes de iniciar o trabalho, né, eu gostaria de dizer que eu entendo as pessoas que não gostam de debater sobre política, que não gostam de comentar sobre política, só que infelizmente é um assunto muito necessário, infelizmente é um assunto muito importante que a gente deve sim debater, a gente deve comentar, porque a gente está falando de um assunto que envolve todo o nosso país, né? Que envolve todo o futuro do nosso país. E aqui embaixo eu trouxe uma frase, né, dita pelo atual presidente da República, que diz o seguinte: 31 de março de 64. Devemos sim comemorar esta data, afinal de contas foi um novo 7 de setembro. O Brasil merece os valores dos militares de 1964 a 1985. Jair Messias Bolsonaro. E acredito que, mesmo que de forma muito superficial, todos saibam o que aconteceu em 64, né? Todo mundo sabe dos horrores que aconteceram durante essa época no nosso país. E com esse trabalho, né, ao final desse trabalho, eu espero que todos reflitam e que realmente pensem o seguinte: será que a gente realmente deve comemorar essa data? Será que a gente realmente deve prestigiar essa data? E a gente, né, eu espero que todos compreendam e que eu consiga explicar de forma bem clara o que eu tenho para dizer. Então a gente começa com o seguinte questionamento, né? Ditadura ou regime militar? Esses dois termos eles estão corretos. Por quê? De fato, existia um regime civil-militar, porque ainda existiam civis no governo, né? E ainda existia uma pseudodemocracia. O que é isso? A gente não podia votar para a presidência, né? A votação para presidente ela acontecia de forma indireta, ou seja, a população não votava para o presidente, né? Para eleger um presidente. Só que a gente podia votar para senador, deputado federal e estadual. Só que em determinado momento também se tornou uma ditadura, principalmente depois do quinto ato institucional, quando todos os direitos constitucionais eles foram completamente destruídos no Brasil. Então esses dois termos eles estão corretos. A Guerra Fria e sua influência, né? Para quem não se lembra, a Guerra Fria ela foi um conflito indireto entre duas potências, né? Que foi a União Soviética e os Estados Unidos. E essa Guerra Fria ela causou um impacto interno em diversos outros países, né? Principalmente na política interna deles. E nisso é importante a gente lembrar que o Brasil estava vivendo um período conturbado desde os anos 50 exatamente nessa época que estava acontecendo a Guerra Fria. E mesmo que de forma, acredito que seja de conhecimento geral, né? O Brasil ele faz parte do bloco capitalista. E a Guerra Fria estava acontecendo entre a União Soviética, que tinha os ideais comunistas, e os Estados Unidos, que era extremamente capitalista. Só que nos anos 60 haviam vários boatos de que os comunistas, né, o grupo comunista que havia aqui no nosso país, ele daria o golpe e se aliaria à União Soviética. Mas por que os Estados Unidos estava tão preocupado com o Brasil virar comunista, né? Qual era a preocupação dos Estados Unidos? Entrando um pouquinho na aula de geografia, né? O nosso país ele é o maior país da América do Sul. E os Estados Unidos tinham medo de que, se o Brasil se tornasse comunista, a chance de que toda a América do Sul virasse comunista era gigante. E a gente está falando de um conflito indireto que, assim, estava a um passo de se tornar uma terceira guerra mundial, né? E como em toda guerra, né, as pessoas procuram por aliados. E não era diferente naquela época, não. Então, os Estados Unidos ele tinha medo de que, se o Brasil se tornasse comunista, ele se aliasse, toda a América do Sul, no caso, se aliasse à União Soviética. Por isso que era tão preocupante para ele. João Goulart, comunista ou capitalista? Nessa bagunça toda, né, nesse terror todo comunista, o João Goulart ele era o atual presidente da República, né, era o atual presidente do nosso país. Só que rolavam os boatos de que ele era um pouco comunista, né? Só que ele não era, porém ele tinha algumas tendências de esquerda. Não tão diferente, né, de hoje em dia, mas no passado era muito forte essa parada de que toda pessoa que é de esquerda é comunista. E eu não sei se já ouviram falar que fulano é de esquerda, fulano é comunista. Sempre teve essa parada de que
o pessoal de esquerda é comunista. Só que antigamente isso era muito mais forte. E essa parada de que Jango era comunista ficava mais forte por causa dos ideais que ele tinha, né? Que ele tinha muitas medidas radicais. Inclusive, a mídia geral era totalmente contra Jango e os ideais que ele tinha. Inclusive, né, uma ironia do destino, quando houve o golpe militar, vários jornais comemoraram. Tipo assim, a população comemorou o golpe militar, né? Mal sabiam eles. Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Foi uma manifestação pública conservadora que tomou as ruas de São Paulo e de outras cidades brasileiras, né, em resposta a essa ameaça comunista. Foi uma manifestação que reuniu mais de 500 mil pessoas que exigiam que João Goulart fosse retirado do governo. Então, de fato, esse terror comunista ele era real. De fato, havia esse terror no nosso país, né? Que foi capaz de reunir uma manifestação gigantesca em prol da retirada de João Goulart do governo. Vale ressaltar que durante essa bagunça, durante toda essa toda essa bagunça mesmo no nosso país, aconteciam várias e várias revoltas, e uma delas foi a Revolta dos Marinheiros, que ocorreu em 25 de março de 64, no Rio de Janeiro. Os marinheiros eles exigiam condições melhores de trabalho e mudança nas disciplinas internas das Forças Armadas. Aí, quando estava acontecendo essa revolta aí, o Ministério da Marinha, ele mandou prender todos que participaram da manifestação, né? Ele mandou que os fuzileiros fossem lá, como tem a manifestação, e prendesse todos os marinheiros. Só que aí os fuzileiros, eles chegaram lá e pensaram, pô, a gente concorda com esses caras aí, a gente acha que, né, eles realmente a gente precisa de melhores condições de trabalho, porque não tá dando certo isso não. E aí, ao invés de conter essa manifestação, eles acabaram se juntando ao movimento. E nisso, quando o Jango ficou sabendo, ele mandou o Ministério do Trabalho lá intervir. E nisso, né, os militares eles olharam pra Jango tipo assim, cara, sério mesmo que você tá mandando um civil intervir uma manifestação? Sério, tipo, a gente serve pra quê no país? A gente não pode nem como ter uma manifestação. E aí, essa ideologia, né, que os militares tinham, que eles era obrigação deles restituir a ordem no Brasil, ficou ainda mais forte, né? E para entender um pouquinho o lado dos militares, a gente tem que voltar um pouquinho na história, né? Mais precisamente durante a Guerra no Paraguai. Durante essa época aí, né, o Brasil ele tinha um exército que era super desorganizado e não funcionava direito. Só que no final dessa guerra, né, no final desse conflito entre os brasileiros e o Paraguai, o Brasil ele saiu vencedor dessa disputa aí. Só que quando ele chegou aqui no Império, né, no Brasil, o Império tipo, olhou e falou assim, beleza, basicamente foi isso. Que bom que vocês ganharam, vocês não fizeram mais do que a obrigação de vocês. E nisso, né, os militares ficaram enraivecidos, porque pensa, eles ganharam uma batalha sangrenta, né, eles perderam homens. E eles chegaram aqui, tipo, pô, a gente ganhou uma batalha e, tipo, o Brasil basicamente cagou pra isso. E nisso foi plantando uma sementinha na cabeça deles de que só eles eram capazes de proteger o nosso país, só eles eram capazes de colocar a ordem no nosso país. Então, desde aí, foi passando essa ideologia, né, de geração em geração, até que aconteceu tudo o que aconteceu. Estados Unidos e sua influência, né, no Brasil. Como eu falei, os Estados Unidos ele tinha muito medo de que o Brasil se tornasse um país comunista. E então o embaixador Lincoln Gordon ele ficava em contato direto com Washington e eles ficavam de olho em tudo que estava acontecendo no nosso país. Esse embaixador também se relacionava com políticos, imprensas e militares que eram contra o Jango. Os Estados Unidos chegou ao ponto de ajudar com financiamento de campanhas políticas contra Jango e contra o comunismo. E hoje se sabe que até a CIA ajudou a financiar alguns protestos contra João Goulart. Uma parada muito interessante também, né, que quando aconteceu de fato o golpe militar no Brasil,
os Estados Unidos ele mandou navios para a costa do país para poder ajudar no golpe. Então, assim, de fato, houve envolvimento dos Estados Unidos no Brasil durante o regime militar. Então, a gente entra, de fato, no que foi o golpe militar. A gente começa, então, falando um pouquinho da Operação Popeye, né? Que foi um movimento militar que iniciou em Minas Gerais, com deslocamento de tropas comandadas pelo general Olímpio Mourão Filho, né? Por que tem esse nome Popeye, né? Justamente fazendo... tem essa ligação com o desenho que a gente está familiarizado, né? Com o desenho do Popeye, que tem a Olivia e tudo mais. Porque esse cara aí, né? Esse Olímpio Mourão Filho, ele ficava 24 horas com um cachimbo na boca. Então, ele apelidaram de Operação Popeye. Em 31 de março, né? Jango estava no Rio de Janeiro. E aí, um dos militares, né, esse Olímpio aí, que estava arquitetando o golpe, simplesmente pegou suas tropas e partiu para o Rio de Janeiro. Uma coisa que eu acho muito, tipo assim, irônico é que os militares, eles pregavam tanto essa questão da ordem que o próprio golpe deles foi uma parada extremamente desorganizada. Então, em 1º de abril de 64, Costa e Silva proclama-se comandante do Exército Nacional e líder do Comando Supremo da Revolução, ampliando a revolta civil-militar contra o presidente da República, né? Jango, então, ele teve que ir para Brasília para tentar o apoio do Congresso, só que ele não teve sucesso nenhum, né? Então, ele tentou ir para o Rio Grande do Sul para tentar o apoio do Exército Gaúcho. E nisso, todo mundo sabia que Jango estava no Rio Grande do Sul, né? Só que aí ele tomou literalmente uma facada nas costas do próprio Congresso, que disse que ele havia fugido, né? Que disse que ele havia saído do Brasil. Só que muita gente tentou fazer com que João Goulart resistisse ao golpe. Só que pensa o seguinte: tá o exército brasileiro contra você, tá o Congresso contra você. Você sabe que Estados Unidos mandou navios para a costa do país para poder tirar você do poder, né? Ele tava, tipo assim, ele sabia que se ele tentasse resistir, ele ia ser morto. Então ele achou melhor fugir, né? Porque não tinha mais o que fazer, não tinha. Então o João Goulart, ele desistiu e foi pro Uruguai. Ranieri Mazzilli assume, né? Deposto, João Goulart segue de Porto Alegre para São Borja, de onde parte para o exílio no Uruguai. O presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, assume a presidência da República, dando ar de legalidade ao golpe. Mas quem governa o país, de fato, são as Forças Armadas, né? Então eles pegaram um cara nada a ver, que é o Ranieri, né? Tipo, botaram o cara nessa sinuca, né? No meio dessa sinuca aí, dessa bagunça, e falaram: parabéns, você é o novo presidente da República, e é isso aí. Só que, né? De fato, quem comandava era as Forças Armadas. Então, Castelo Branco ele assume a presidência, né? Eleito pelo Congresso Nacional, o general Castelo Branco toma posse, prometendo um governo tampão para sanear o Brasil e manter as eleições. A ditadura parecia provisória, né? Os militares, quando eles tomaram o governo, eles falaram que essa, essa ação que eles tiveram era uma parada provisória, que ia sim voltar às eleições, né, que isso aí era só para poder não ter o comunismo mesmo, né? Só que, tipo assim, a gente viu que não foi muito bem isso que aconteceu. É uma pessoa muito importante que a gente deve conhecer, que a gente tem que conhecer, que é o Costa e Silva, né? Ele era um cara que fazia parte da junta militar e agora também era ministro de guerra. Eu gosto de falar que o Costa e Silva ele era um cara muito gente boa, um cara muito tranquilo, né? Ele não queria muito saber de governo temporário, não, governo provisório, não. Para ele, as coisas eram muito simples. Você é de esquerda? Então você é comunista, então você merece morrer. Acabou. Era isso aí que ele achava. E então foi promulgado o segundo ato institucional, né? Outras eleições, como eu falei, elas aconteciam, só que as eleições para a presidência ainda ocorriam de forma indireta. Então, em 1965, aconteciam as eleições em outros estados. Esse mapa que está aí ao lado, ele mostra os países onde o governo militar ele ganhou, né? E onde o governo militar ele perdeu. E aí eles ganharem apenas 6 estados. Isso não agradou nem um pouco eles, né? Então eles promulgaram o segundo ato institucional.
o poder do presidente é ainda mais fortalecido e os partidos são dissolvidos, né? A eleição presidencial passa a ser indireta e a justiça militar pode processar civis acusados de crimes políticos. O ato começa com uma frase que acaba com a ilusão dos que achavam que o governo militar é transitório. Não se disse que a revolução foi, mas que é e continuará. Então, cada ano que passava, né, a cada período que passava, os militares eles iam se mostrando cada vez mais e iam falando isso, que tipo assim, então, eu acho que que os militares aqui, acho que a gente não vai sair do governo tão cedo, né? Então, eles começaram a mostrar realmente a face deles. Costa e Silva é o novo presidente. Então, aquele cara super tranquilo, como eu falei, ele se tornou presidente, né? Saudado por parte da imprensa que havia apoiado o golpe, mas se decepcionava com a política econômica do governo Castelo Branco. O general Arthur da Costa e Silva é eleito indiretamente pelo Congresso, prometendo retomar o crescimento econômico e humanizar o regime. O mesmo cara que virou e falou bem assim, se você é de esquerda, você é terrorista, merece morrer, é o mesmo cara que está falando que, né, vai humanizar esse regime militar. A primeira promessa de fato foi cumprida, né? Já a segunda. Então, o quinto ato institucional ele é baixado, né? O AI-5, né, foi um dos mais, assim, horríveis, um dos piores atos institucionais, né, se não o pior já feito, né? Foi um ato institucional que iniciou o momento mais duro do regime, dando ainda mais poderes aos militares para punir arbitrariamente os que fossem considerados inimigos, né? E o que esse AI-5 ele dizia, né? A polícia e o exército eles não necessitavam mais de um mandato judicial para prender qualquer pessoa. Ou seja, se você fosse na padaria comprar um pão, você podia ser preso por motivo algum. Tipo, se os militares, a polícia virasse e falasse bem assim, cara, eu acho que fulano é suspeito, tá, vamos lá prender ele. Acabou. Qualquer pessoa, né, como eu falei, podia ser presa mesmo sem motivo aparente. Foi extinto o habeas corpus e não era mais você solicitar um advogado caso você fosse preso. Tipo assim, você foi preso, você que lute para poder, né, sair daí. Não era mais possível pedir um advogado. E aí começaram todas as torturas e as censuras, né? Quem era torturado? Todo e qualquer cidadão que se opusesse à ideia de nacionalismo estabelecido pelo governo militar sofria tortura, justamente por pensar diferente. Dentre todas as pessoas que eram perseguidas, as que mais sofreram torturas durante a ditadura militar foram os professores, estudantes, principalmente artistas e qualquer cidadão que se opusesse ao governo militar. Então, se você não fosse extremamente nacionalista e amasse o seu país e aceitasse tudo que estava acontecendo, você podia ser morto, torturado, estuprado, qualquer outra barbaridade podia ser feita com você. Aqui são algumas formas, né, de tortura que eram feitas, né? O pau de arara era uma delas, o choque elétrico e o afogamento. Além de outras milhares de formas de torturar. Tinha uma que eles faziam que era o seguinte, eles colocavam ratinhos dentro de uma chaleira, né? E colocavam o bico da chaleira no ânus da pessoa que ia ser torturada. Então eles esquentavam essa chaleira e os ratinhos ficavam doidos para poder sair de lá de dentro, né? Então eles procuravam a única saída que era o bico da chaleira. Então várias pessoas tiveram o intestino delas, né, comidos, roídos por ratos. E, cara, tipo, pensar nisso e pensar que um ser humano conseguiu fazer isso com outro é surreal. Além de estupros que aconteciam, né, as partes íntimas de mulheres eram queimadas depois dos estupros para poder não ter vestígios, né, que aconteceu aquela brutalidade com a mulher. Então, realmente foi um período muito pesado que aconteceu na nossa história, né? Um período muito triste.
As censuras, né, elas também aconteciam, né? Durante a ditadura militar foi enorme a censura sobre as produções culturais que contrariavam as doutrinas militares. O governo responsável por ela, durante o regime, era a Divisão de Censura de Diversões Públicas, né, o DCDP. Então, para poder aprovar uma letra, uma novela, um teatro, qualquer coisa, passava os jornais também, né, passava por esse órgão aí. Tipo assim, elas tinham que ser liberadas para poder serem distribuídas para o público. Então, vários e vários artistas faziam suas músicas ou peças de teatro ou qualquer outra coisa de forma disfarçada, né? E alguns dos artistas foi o Gilberto Gil, Chico Buarque e Caetano Veloso, né? Inclusive tem uma música do Gilberto Gil que é muito famosa, que é Aquele Abraço, né? Que fala aquele abraço, assim, né? E ele fez essa música após ter sido preso, né? Porque ele acreditava que ele seria morto. Então essa música, Aquele Abraço, se a gente prestar bastante atenção na letra, ela realmente parece uma despedida e é muito, muito forte a música. E jornais também eram censurados. Eles normalmente, quando alguma reportagem era censurada, botavam as outras reportagens de volta e deixavam um buraco branco no jornal. Ou colocavam uma receita de bolo qualquer. Então as pessoas já sabiam que tinha sido uma reportagem censurada. Então, né, tem a resistência da sociedade, né? Ela começou a reagir a toda essa arbitrariedade do governo. Os festivais de música brasileira foram cenários importantes para a atuação de compositores, né, que compunham canções de protesto. Greves operárias reivindicavam o fim do arroxo salarial e queriam liberdade para estruturar seus sindicatos. Os estudantes realizavam passeatas reclamando da falta de liberdade política. E para conter essas manifestações, né, foi aí que surgiu o AI-5, né, para poder conter toda essa manifestação tipo, ainda mais deixar a população deixar essa população realmente com medo, sabe, de contrariar o governo. E na luta contra o grupo de esquerda, o exército criou o Departamento de Operações Internas, né, que foi o DOI, e o Centro de Operações de Defesas Internas, que foi o COD. 13 de março de 1979. É deflagrada a Guerra dos Metalúrgicos do ABC, que fortalece o sindicalismo e enfraquece a ditadura militar. A greve geral, né, dos metalúrgicos da região do ABC paulista, ocorrida em 1979, surgiu em um contexto da crescente insatisfação com os rumos da ditadura que governava o Brasil. Os trabalhadores eles buscavam reajuste salarial de 78,1%, além de melhorias nas condições de trabalho. Então é criado o PT, né? Foi criado em 10 de fevereiro de 1980. Um novo sindicalismo aflorado nos anos de 1978 a 1980 resultou na criação dos Partidos dos Trabalhadores em 1980, né? Então é aprovada a criação do Partido dos Trabalhadores, que foi uma grande novidade, né, do sistema partidário brasileiro, porque era o primeiro partido, né, vindo de baixo, né, criado por sindicalistas, movimentos de bairro. E, inclusive, né, dos fundadores desse partido é o Lula, né, o Luiz Inácio Lula da Silva. 1º de abril de 1980. No Brasil não haviam greves dessa dimensão desde 1968. E tampouco haviam sido organizadas contra a vontade das antigas direções sindicais. Acostumados com as negociações com os governos, os velhos dirigentes dos sindicatos da região foram superados por novas lideranças, dentre as quais se destacou Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, e um dos principais líderes do futuro PT. Em abril, 19 de abril de 1980, no mesmo ano, Lula foi preso. Lula, então presidente do sindicato, e mais 10 dirigentes sindicais
são presos pelo DOPS. As consequências das greves foram justamente o enfraquecimento ainda mais do regime militar e o surgimento de um polo aglutinador das forças de esquerda. Então, todas essas greves elas foram cruciais pelo fim da ditadura militar. Então, houveram o movimento de diretas já, que foi um movimento político de cunho popular que teve como objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo de presidente da República no Brasil. O movimento Direta Já começou em maio de 1983 e foi a 1984, tendo mobilizado milhões de pessoas em comícios e passeatas. Contou com a participação de partidos políticos, representantes da sociedade civil, artistas e intelectuais. E aqui tem uma linha do tempo, né, que deu até um erro nas linhazinhas, mas foi é uma linha do tempo que fala um pouquinho dos períodos durante a ditadura militar, né? Governo de José Sarney. Durante a sua presidência, José Sarney, o primeiro civil a assumir a função depois do regime militar, adotou um discurso apaziguador com relação à ditadura de 1964. Deve-se destacar, ainda assim, que ao longo dos 5 anos em que esteve à frente do Poder Executivo, José Sarney não pronunciaria discursos oficiais que celebrassem a data do golpe de 1964. Não só José Sarney, né? Assim como todos os presidentes pós-ditadura, nenhum deles pronunciaram discursos que celebrassem a data do golpe de 1964, né? Todos os presidentes da nova república, exceto o Jair Bolsonaro, né? Nosso atual presidente. E aqui também tem uma linha do tempo dos presidentes da nova república, né? Que vem desde 1985 até os dias atuais. Que começa em José Sarney, aí vem com o Fernando Collor e Itamar Franco, né? Tem o governo do Fernando Henrique Cardoso, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer e Jair Bolsonaro, né, até os dias de hoje. Então, a ditadura militar, ela durou 21 anos no Brasil, né, ao todo. Foram 21 anos de ditadura, que iniciou em 1º de abril de 1964 e foi até 15 de março de 1985. Então, foi esse o trabalho, né? E para finalizar, eu quero dizer que nenhuma ideologia de direita ou esquerda justifica o assassinato de alguém, né? Violência, ela nunca deve ser combatida com violência. Se você precisa matar uma pessoa para poder chegar ao poder, significa que o poder ele não pode ser dado a você. Então, de fato, a gente tem que lembrar de tudo que aconteceu durante o regime militar, né? Porque só assim a gente pode realmente dar valor à nossa democracia, à nossa liberdade individual e principalmente à nossa cidadania. E diferentemente do que o nosso presidente diz, a gente não deve jamais comemorar uma data que ela foi responsável pelo assassinato de milhares e milhares de pessoas. A gente não deve prestigiar uma data que foi responsável por torturar pessoas, matar pessoas, estuprar pessoas, por simplesmente pensar diferente. A gente deve apenas lembrar e aprender com esse erro que a gente cometeu, para que nunca mais seja repetido. Então, viva a democracia, viva a cidadania e principalmente viva a nossa liberdade individual. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar esse trabalho de forma clara e que essa reflexão fique para todos, né? Foi esse o trabalho, muito obrigada, e é isso.